Não sei quanto a si, mas para mim, naquela tarde tranquila de domingo, tudo mudou. Era um daqueles dias em que a luz do sol entra suavemente em casa, inundando-a de calor e aconchego, criando a ilusão de calma. Os domingos sempre foram os meus, um momento para mergulhar nos meus pensamentos, ler ou simplesmente refletir sobre a vida. Mas este dia revelou-se cheio de surpresas, obrigando-me a olhar para o meu filho de uma forma diferente. Depois do almoço, quando me preparava para ir à casa de banho, um pensamento veio-me à cabeça: que dia relaxante vai ser este? Adorava este ritual de me aconchegar com um livro ou simplesmente cair na banheira com água quente até ao pescoço. A ideia de ter finalmente algum tempo só para mim encheu-me de alegria. Entrei na casa de banho e depois ouvi a voz do meu filho, o nosso Romeu, soou com a intensidade de um grande concerto. De início, não prestei atenção, mas depois, quando o rap dele passou a versos jocosos sobre como toda a gente mente de manhã, soube que tinha de descobrir o que se passava. Parece que este tipo, que se tem escondido atrás dos auscultadores desde sempre, decidiu mostrar os seus dotes de ator. A princípio, fiquei calmamente à porta, como um espião, a ouvi-lo exprimir livremente os seus pensamentos, cheios de orgulho juvenil e de uma astúcia maliciosa. Mas, mesmo assim, nesse momento, ocorreu-me uma ideia: por que não entrar e falar com ele? Eu sou a mãe dele, por amor de Deus. Então, como a minha mãe descontraída do costume, abri a porta. De imediato, deparei-me com uma imagem digna de um espetáculo de comédia: o meu filho, coberto de espuma de sabão, em frente ao espelho, a fazer caretas como se estivesse a cantar para estádios. Sim, ele estava a corar como um tomate quando me viu. Não pude deixar de me rir. Bem, isso é muito inteligente, Romeu, vamos fazer isso, mas sem o sabão na cara. Disse eu, entre uma gargalhada. A cada olhar trocado, enquanto ele se tentava esconder atrás dos caracóis rebeldes, eu senti a barreira entre nós aumentar. Como é que este jovem ainda pode ter vergonha de mim? Pensei, tentando não rir demasiado alto. Afinal de contas, eu tinha-o criado e não parecia haver nada de que se envergonhar. Mas no momento em que os seus olhos se encontraram com os meus, apercebi-me do quanto aquelas palavras o magoavam. Sim, o meu riso era ligeiro, engraçado, mas havia um certo embaraço escondido nele. Mesmo assim, não consegui evitar e continuei a rir-me enquanto ele corria como uma lebre para o seu quarto, constituindo um desafio invisível à nossa interação acolhedora, mas ligeiramente tensa. Não conseguia acalmar-me, mas não estava sozinha. Um mal-entendido misterioso parecia pairar no ar e, de repente, apercebi-me de que não tinha reparado na mudança da nossa dinâmica habitual. Desde então, as nossas vidas tinham mudado. Começamos a olhar um para o outro de forma diferente. Mesmo as coisas mais simples, como um passeio pelo corredor, tornaram-se cheias de expectativa. Será que as nossas velhas piadas ou as memórias celestiais de noites quentes e tranquilas se escondiam algures? O mistério na janela permaneceu sempre, apresentando um sentido de intriga que ofuscava a nossa amizade. Eu podia voltar a fazer piadas sobre espuma de sabão e amamentação de concertos, mas tudo tinha mudado. Por detrás dessa piada havia um segredo escondido, a nossa barreira interior que virava a casa acolhedora de pernas para o ar. Os dias passaram e surgiram pausas estranhas entre nós, que começaram a envolver-nos como velhas videiras num jardim abandonado. Eu não conseguia perceber como é que nos voltávamos a ligar. Sabia que ele voltaria a sair do seu casulo, mas como? Era um pensamento deprimente. E depois, num outro domingo, quando a luz do sol se misturou novamente com o ar quente, decidi que era a altura de agir, a altura de deixar de ser apenas uma mãe e de me tornar amiga dele. Decidi recomeçar o nosso outrora divertido turbilhão de momentos. Simplesmente dirigi-me à sua porta e bati, sem tentar assustá-lo, apenas com esperança no meu coração. E quando ele abriu, um olhar de surpresa brilhou nos seus olhos que se transformou num ligeiro embaraço. Sentamo-nos no chão, peguei-lhe na mão e, de repente, todas as palavras que há muito se arrastavam entre nós começaram a sair até que o dia de sol entrou pela janela. Naquele momento, apercebi-me que o riso e a luz eram o que nos unia, mesmo com todo o embaraço.
e a nossa casa, tão cheia de luz, encheu-se de novo de ternura e sinceridade. Tinham passado alguns dias desde aquele momento embaraçoso na casa de banho, e o mundo à nossa volta parecia continuar a andar. Mas algo tinha mudado na nossa casa. Sentia a necessidade de mudar e, a cada respiração que dava, uma sensação de ternura expectante crescia na atmosfera, como se um vento quente estivesse a sussurrar romance. Nesse dia, quando o sol voltou a sorrir através das cortinas, decidi trazer um pouco de magia para a nossa rotina diária. Nada de global, apenas nos juntamos na cozinha e fizemos os seus bolinhos preferidos. Estes pequenos triângulos recheados com batatas e queijo sempre foram o seu prato favorito, e eu sabia que não só o iriam saciar, como também lhe trariam aquelas memórias quentes e acolhedoras do nosso tempo juntos. O sol brilhava suavemente através das janelas enquanto eu amassava diligentemente a massa, e o aroma das cebolas fritas enchia a cozinha. De repente, lembrei-me da sua infância, quando ele me ajudava alegremente na cozinha, farinha no nariz e risos a espalharem-se pela casa. A nostalgia apoderou-se de mim e desejei que aquele momento fosse o início de algo novo. Quando Romeu chegou à casa depois dos estudos, os seus olhos ficaram imediatamente vidrados com o cheiro. Fui ter com ele à porta com um sorriso, e ele abraçou-me como se estivesse a regressar de uma longa viagem. Bolinhos de massa outra vez? Ele disse com um sorriso, como se fosse a melhor coisa de sempre. Acenei com a cabeça e a sua cara brilhou de alegria. Fizemos uma noite improvisada. Pus a mesa e o nosso jantar tornou-se mais do que uma simples refeição. Cada dentada, cada palavra estava repleta daquele calor genuíno que estávamos a encontrar de novo. A faísca entre nós parecia acender-se, libertando-se dos grilhões da estranheza. Rimos-nos, enchendo o espaço com facilidade e felicidade. Depois do jantar, quando pousamos os nossos pratos, sugeri que ouvíssemos música. O Romeu encontrou uma lista de reprodução que incluía as suas músicas preferidas. Melodias que outrora tinham tocado nas nossas casas, refletindo todas as tonalidades dos nossos sentimentos. Dirigi-me à janela, escondendo-me na luz suave do pôr do sol. As superfícies de vidro faziam o mundo parecer tão bonito, como se fosse uma cena de um filme romântico. Quando é que achas que vamos sair outra vez, só para dar uma volta? Disse eu, cheia de esperança. Não estava à espera que esta sugestão espontânea parecesse tão importante para nós os dois. Ele olhou para mim com interesse e eu reparei que as suas bochechas estavam ligeiramente coradas. Por que não? Disse ele, mas havia uma vontade na sua voz, mas também um desejo de que ele próprio talvez não se apercebesse. E assim saímos para a rua, deixando atrás de nós a nossa casa tranquila, que tinha testemunhado todas as nossas perdas e alegrias. Lá fora, a noite era mágica. O sol já tocava o horizonte, colorindo o céu de laranja e cor-de-rosa. Caminhamos pelo parque, discutindo tudo como se nada tivesse acontecido. Cada passo gritava o desconhecido, e eu sentia que cada momento estava envolto num leve véu de romance. Ele ficou animado, falando dos seus sonhos e planos. Eu percebi todas as suas palavras, sabendo que nesta simples troca de palavras estava a beleza arrebatadora de uma alma gêmea. Quando chegamos a um pequeno lago, senti de repente que o ar calmo estava cheio de magia. A água do lago refractava o reflexo das luzes da noite, fazendo com que parecesse que estávamos noutros mundos. Romeu parou e olhou para mim. Era um olhar longo, cheio de compreensão e calor que dizia mais do que ele poderia dizer em palavras. Eu senti meu coração bater mais rápido. Sabes, mãe? Ele começou e eu instintivamente peguei na sua mão. Sempre pensei que a relação entre os filhos e os pais devia ser tão rígida, mas... estranhamente, vejo mais espaços abertos para a compreensão na nossa comunicação. Estas palavras simples, ditas pouco acima de um sussurro, impressionaram-me. Sentia um entusiasmo a crescer cá dentro. Ele falou em continuar a ultrapassar os limites, de mãe para amigo, de vergonha para honestidade. Eu sabia que por detrás disto estava um novo capítulo na nossa relação. Ainda bem que pensas assim, disse eu, sorrindo genuinamente.
É importante para nós as duas, não é? Temos de ser mais do que mãe e filho um para o outro, temos de nos apoiar mutuamente. E com essas palavras, inclinou-se para mim, abraçando-me, enchendo o mundo à sua volta com uma ternura inesperada. Não havia nada que interrompesse este momento, nem o tempo, nem a luz, nem os sons do mundo à nossa volta. Tudo o que tínhamos era aquele pôr do sol quente, o seu braço à volta do meu, e os sentimentos infinitos que pareciam inundar tudo à nossa volta. Naquele momento, percebi que o amor não se resume a beijos ou gestos românticos. Tem a ver com estar perto, estar aberto e sentir que podemos partilhar o nosso verdadeiro eu. A nossa ligação, antes envolta em estranheza e insegurança, transformou-se em algo mais, foi uma união cheia de sinceridade e compreensão. Quando regressamos à casa, apercebi-me que a nossa casa tinha uma leveza renovada e que as suas paredes testemunhavam a nossa nova fase da vida. Rimos e conversamos até altas horas da noite, como se nos estivéssemos a redescobrir um ao outro. O meu coração estava cheio e a luz que nos enchia era mais do que simples recordações calorosas. Era a esperança de um novo e belo capítulo onde voltaríamos a encontrar alegria nos momentos mais simples e luminosos. Durante dias, após aquela noite inesquecível, a nossa comunicação quebrou-se, como se um fio invisível da memória se tivesse interrompido, deixando um ligeiro constrangimento. Eu esforçava-me por olhar para Romeu com novos olhos, expondo-lhe a minha alma quente. Mas nesta noite tranquila, enquanto o universo fora da minha janela caía numa suave escuridão, eu não conseguia relaxar. A sensação de que algo importante tinha ficado inacabado não me abandonava. Incapaz de dormir, levantei-me de novo da cama e arrastei-me levemente até a porta do seu quarto. Sustive a respiração, abri-a e espreitei para dentro. O quarto estava mergulhado na penumbra, apenas a luz suave do candeeiro da janela pintava silhuetas quentes nas paredes. E ali, debaixo do cobertor, estava ele, o meu Romeu, já um homem feito. O meu coração acelerou quando vi o seu rosto calmo, que no mesmo instante me fez lembrar aquele rapazinho que brilhava de felicidade quando ria e brincava. Entrei silenciosamente no quarto, tentando não fazer barulho. As linhas flexíveis do seu corpo eram ligeiramente visíveis por baixo da colcha, a sua respiração balançava ritmicamente, criando uma atmosfera de aconchego e um mundo privado em que eu queria entrar. De repente, a sua respiração tornou-se um pouco agitada e ele mexeu-se debaixo do cobertor, como se tentasse encontrar conforto. Senti uma faísca no meu peito, um desejo de ajudar, de confortar, como quando era criança. A intenção era poderosa, enchendo-me de calor. Sempre soube que havia um mistério nele, uma combinação confusa de inocência infantil e um espírito juvenil vivo e cintilante. Lentamente, com cautela, aproximei-me. O meu olhar procurou o dele, e no momento em que o seu cabelo tocou na almofada, lembrei-me das muitas vezes que o acariciei para o acalmar. Resistindo à vontade de voltar à minha infância, inclinei-me na mesma, como nos bons velhos tempos em que eu era a única que o podia acalmar. A luz suave dava um ar mágico ao quarto, tornando-o quase onírico. Sentei-me na beira da sua cama e, por um momento, o mundo à minha volta desapareceu. Vi-o descontrair-se, a sua respiração tornou-se calma e o seu rosto encheu-se de uma leveza que eu não via há muito tempo. Foi um momento de pureza e ternura, repleto de centenas de palavras que ficaram por escrever, mas que eram tão importantes entre nós. Enquanto ele se sentia seguro, eu não conseguia manter as minhas emoções afastadas. Passei a mão pelo seu cabelo, tão gentilmente como tinha feito há tantos anos. Naquele momento, tive a sensação de que ambos estávamos a viver algo importante, não apenas intimidade física, mas uma verdadeira ligação que transcendia o tempo e a idade. Era como uma malha de fios invisíveis que ligavam os nossos corações. A cada toque, sentia uma luz acender-se dentro de mim, enchendo-me de calor e alegria. Sorri para mim próprio ao aperceber-me de que este jovem era mais do que um simples filho meu. Tornará-se alguém que partilhava comigo os seus sonhos, os seus medos e as suas alegrias. Era tão natural como respirar. Estes momentos eram reduzidos à simplicidade, mas neles se escondia um mundo inteiro. Romeu, ao sentir aquele toque, virou-se ligeiramente para mim,
com os lábios ligeiramente levantados num sorriso, mesmo a dormir. Senti a minha cabeça a girar com a emoção. Algo mais do que uma simples pertença de sangue tinha surgido entre nós. Senti-me cheia de ternura, de vontade de proteger, e talvez até de uma paixão por ficar perto. Naquele momento, apercebi-me de que cada momento em que estas emoções se acumulam apenas fortalece a ligação que vivemos juntos, enchendo a vida de momentos sinceros e calorosos. Decidi que cada adeus que soasse entre nós deixaria de ser tão distanciado do jantar, seria sempre até breve. Enquanto estava sentada no quarto do meu filho durante muito tempo, senti a tensão a desaparecer a cada respiração e a alegria da descoberta a tomar o seu lugar. Estávamos ambos prontos para a fase seguinte, um novo capítulo onde não haveria barreiras, apenas abertura e sinceridade. E talvez aquela noite fosse apenas o começo. Quando finalmente me levantei para sair do quarto dele, virei-me de novo para olhar. Ele ainda estava a dormir e a sua respiração estava a criar um ritmo tranquilo. Um sentimento acendeu-se dentro de mim, a esperança de que apenas momentos brilhantes e revelações sinceras estavam à nossa frente. Quando fechei a porta, sabia, tudo ia ficar bem. Estávamos ligados para sempre, e a força dessa ligação estava apenas a começar a tomar a sua verdadeira forma.